Deixa eu trazer ele agora, grande referência na esquerda brasileira, grande referência na luta pela democracia, grande referência na luta pelos direitos no Brasil, pelos direitos LGBTQI+, pelos direitos indígenas, pelo direito das pessoas negras, pelo direito dos pobres, pelos direitos das maiorias do país, que nunca foram minorias. Ele, Jean Willis. Oi, Jean, como é que você está? Oi, Mauro, eu fico com vergonha sempre que você faz essa apresentação. Porque eu não me acho muito referência, não, Mauro. Você é uma super referência. Meus filhos falam, você é muito exagerado, Eu falo, sou que nem Cazuza, exagerado mesmo. Exagerado. Não, Bom, o exagero, eu amor me considero exagerado. só um intelectual público que contribui com a nossa agenda, com a Nossa. agenda, assim, de direito humano e democrática. A gente não vai poder se abraçar e se beijar na parada LGBTQI+, aqui em São Paulo, domingo. Eu vou estar trabalhando, mas domingo eu vou tirar folga só para ir. 5 milhões de pessoas previstas já. Um negócio impressionante. Bom, é a parada pós-Covid, né? Então tem uma certa, uma euforia, uma certa, como dizer, revanche em relação ao período do vírus em que a parada não aconteceu. É sempre bom lembrar para as pessoas que a parada do orgulho LGBT, ela tem a função mesmo de ser uma festa e de celebrar o orgulho. Então, claro que toda ela tem uma dimensão política, óbvio, a visibilidade da diversidade de gênero e diversidade de orientação sexual, toda a visibilidade que ela promove já é em si política, já dá existência àquelas pessoas, a esses sujeitos, mostra para toda a população que essas pessoas existem, que ela tem uma força eleitoral, inclusive, a quantidade de pessoas na rua mostra a força eleitoral, e, portanto, ela é política, mas ela é também um dia de celebrar. Sim. Então, sempre ao fim das paradas, as pessoas buscam os excessos da parada, seja os excessos na produção de lixo, seja os excessos de beijos, de comportamento, e a busca desses excessos é sempre homofóbica, porque ninguém faz isso no carnaval, né? Ninguém faz matéria sobre a quantidade de lixo gerada no carnaval, ninguém faz matéria sobre a quantidade de pessoas que estavam beijando em grupos de 3, 4 no carnaval, de heterossexuais, ninguém faz matéria sobre as festas hétero, né? Mas uma festa LGBT tem sempre esse olhar moralista e sempre essa cobrança, inclusive às vezes por parte da própria comunidade LGBT, que é dizer, mas a parada agora ela não é mais política. Não, ela segue sendo política. E se você quer que a parada seja política, faça você o seu cartaz, né? Não vá só tomar um goró, umas bebidas na parada, faça você um cartaz escrito abaixo fascismo e leva para a parada, né? O primeiro caminhão da parada é sempre o caminhão mais politizado, em que as figuras públicas sobem para discursar. Ou seja, sim, a parada é política, mas ela é uma festa, ela é um dia de celebrar o orgulho de ser LGBTQIA+. Legal. Não, e o fato de ser uma parada LGBTQIA+, no contexto de um governo de perfil fascista, nazi-fascista como o Bolsonaro, em si mesma a existência da parada já é uma expressão política. Nossa, mais que nunca. É uma celebração da vida, contra a morte, claro. né? Como o carnaval, assim, ou seja, o carnaval era a celebração da vida, da festa, mas ele foi um carnaval político, né? Desde as escolas de samba até os blocos. As pessoas aproveitaram a alegria, a felicidade, ainda que aí uma felicidade clandestina, para usar a expressão de Clarice Lispector, porque a gente não tinha vencido a Covid totalmente, porque a gente está sob esse governo autoritário, militar, fascista. As pessoas aproveitaram para, inclusive, protestar contra esse governo, contra essa ordem da morte, contra essa necropolítica. Então, a parada, esse ano, ela tem mais ainda essa função, porque o governo Bolsonaro é um governo anti-LGBT, né? Foi desde sempre. Bolsonaro é uma figura homofóbica, asquerosa. Desde sempre, essa homofobia dele ficou muito mais evidente quando eu entrei no Congresso Nacional, porque antes ele não abraçava tanto essa agenda, mas ele passou a abraçar, o oportunista que ele é. Não foi só uma questão de oportunismo eleitoral, mas também um incômodo pessoal. Ele tem um incômodo pessoal com o tema de sexualidade e gênero. Tem a ver com a história de repressão sexual dele, a história de repressão sexual da família dele. Né? Então, ele sempre foi essa figura homofóbica. O governo dele é um governo homofóbico, ainda que muitas pessoas LGBTs, lamentavelmente, tenham votado nele em 2018.
enganadas pelas fake news, identificadas com a classe social, né? Esqueceram que eram LGBTs e só pensaram que eram de classe média, ricas, ou identificadas com a identidade religiosa, então pessoas LGBTs evangélicas. Apesar dele ter tido muito voto de pessoa LGBT, lamentavelmente, em 2018, o governo dele sempre foi um governo contra a comunidade LGBT, um governo que, e não só o governo dele, que não produziu nada em termos de políticas públicas para a comunidade LGBT. Damares Alves é uma nulidade, né? Uma figura que... Uma nulidade. Nunca vi uma pessoa ser tão nula. Ela só não é nula porque ela é deletéria do ponto de vista político, porque o discurso dela é um discurso perigoso, né? O discurso de mistificação dela, o ataque dela às comunidades, às religiões de matriz africana, os ataques dela à comunidade LGBT e aos povos indígenas, torna ela uma figura deletéria. Mas, do ponto de vista da política pública, ela é inútil, uma nulidade, ela não fez nada. Então, esse governo é um governo anti-LGBT e, por isso, essa parada do orgulho desse ano ela tem um significado muito maior. E aí eu digo às pessoas LGBTs que estão no Brasil, que querem sua liberdade, gozar sua liberdade, que vão à festa, celebrem a vida, mas também se lembrem que a gente está sob um governo de morte. A gente tem uma população imensa de rua, de gente passando fome, pessoas que caíram na miséria, pessoas que eram pobres e caíram na miséria novamente. Ou seja, eu quero que as pessoas lembrem disso e tornem a parada do orgulho LGBT uma parada de protesto, para que as pessoas saibam que nós, a comunidade LGBT, nos importamos com temas outros que nos são caros também, né? Ou seja, entre a população de rua, o número de pessoas travestis e transexuais é muito grande, há muita pessoa travesti e transexual na população de rua. Há muitas pessoas travestis e transexuais passando fome, há muitas pessoas LGBTs, homens LGBT, homens gays pobres que estão desempregados, perderam seus empregos, tiveram que voltar para suas casas, para a casa dos seus pais. Ou seja, lembrem disso e tornem e façam dessa parada uma parada de protesto. Vai ser um orgulho para mim celebrar o orgulho no domingo, minhas amigas, meus amigos, meus amigos, e é isso aí. Lembra muito carnaval. Eu fui em várias paradas. Sim. Você olha aqueles carros alegóricos, é muito carnaval. Sim. Mas o carnaval é uma expressão da vida contra a dominação. Então é isso aí. Claro. Vamos celebrar. A alegria é revolucionária nesse país. Né? Sempre foi. Como diz Caetano Veloso, o samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, né? O samba nasce da dor, mas o samba é o pai do prazer. Então, essa é uma característica muito nossa, brasileira, ameríndia e africana, de fazer desse baticum, de fazer do batente um baticum, né? De fazer da tristeza, dessa opressão, uma alegria, de fazer a festa e resistir, e vir resistindo ao longo desses séculos. Eu estava ouvindo o Almir Sader falar sobre a motociata, né, do Bolsonaro. Eu ia te perguntar do Alan Santos, homem, o que é aquilo? Mas o Alan Santos, assim, eu nem... Bom, enfim, ele é esse foragido da justiça que fica desde os Estados Unidos debochando das autoridades da República do Brasil, principalmente dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas essa farra dele não vai durar muito tempo. Ele não vai ficar para sempre foragido nos Estados Unidos. Em algum momento, ele vai pagar pelos crimes deles. Mas eu queria fazer um comentário sobre a motociata, né? O Almir Sader colocou como uma questão do Bolsonaro, que ele leva para os Estados Unidos, né? Na verdade, essa coisa da motociata é uma característica do fascismo. Os clubes de moto, assim, têm essa tendência, essas fraternidades masculinas, né? Elas têm uma tendência a apoiar essas figuras autoritárias. Então, a motociata não é só um hábito do Bolsonaro, assim, que ele quer passar como se fosse um hábito, um hobby dele. Tem a ver, é um método, ou seja, os desfiles de moto lembram os desfiles de moto de Mussolini. Ele desfilava de motos com os clubes de moto. E na Hungria também, por exemplo, os clubes de moto deram apoio ao Orbán. Essas fraternidades masculinas, elas são protofascistas, digamos assim, né? Elas são e elas são pró-fascismo quando o fascismo se estabelece. Não, de fato, verdade. É uma
há uma ideia do masculinismo, né? Do machismo, desta ideia de que somos homens e dominamos, né? É que as fraternidades masculinas, elas quase, com raríssimas exceções, mas as fraternidades masculinas quase sempre se constituem, se fundamentam na derrisão da mulher. Então, elas são fundamentalmente misóginas, né? Não tanto aí que são fraternidades masculinas, não admitem mulheres. Dentro dessas fraternidades, os gritos de guerra, os cânticos, as palavras de ordens que partilham são sempre palavras de ordem misóginas, que tratam a condição feminina como insulto. Então, eles se tratam de mulherzinha como uma forma insultuosa, e essas fraternidades masculinas são fundamentalmente homofóbicas. Então, tem uma coisa que as pessoas não gostam que eu fale, e sempre que eu falo tem uma chuva de pessoas incomodadas, porque a verdade incomoda. Mas, por exemplo, as torcidas de futebol, ainda que haja torcidas, uma ou outra torcida LGBT, ainda que hajam mulheres torcendo para o futebol, e mulheres incríveis hoje, escrevendo e narrando futebol. A Milly Lacombe, por exemplo, é uma escritora e uma jornalista que eu respeito muito, que entende de futebol. Essas mulheres, ainda que haja futebol feminino, tudo isso é muito exceção, na verdade. A regra do futebol e das torcidas do futebol é serem fraternidades masculinas, e daí as torcidas terem gritos de guerra muito homofóbicos e misóginos, né? Quando a gente fala isso, os torcedores de futebol não gostam, principalmente os torcedores da esquerda não gostam de falar isso, de encarar isso, porque, claro, a paixão pelo futebol está à direita e está à esquerda. Então, tem pessoas do futebol que torcem para o futebol à esquerda que, quando estão na massa ali, na torcida, sim, soltam gritos ofensivos contra os jogadores, que é uma acusação de homossexualidade, ou seja, trata a homossexualidade como uma acusação, viado e tal. Ou seja, sim, as fraternidades masculinas, elas são isso, e o fascismo sabe instrumentalizar esse sentimento, e sobretudo, nesse momento em que tem avanços do feminismo, avanços da comunidade LGBT, avanços da comunidade negra, aí tem uma reação ainda maior quando a gente comenta e quando a gente aponta esses comportamentos nessas fraternidades, né? Então, essas fraternidades masculinas estão se sentindo ameaçadas diante desses avanços dos movimentos de minorias, dos movimentos identitários. Uma mínima conquista de direitos já os coloca dessa maneira ansiosa. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, eles prenderam uma gangue de masculinistas que pretendiam cometer um atentado durante uma parada do orgulho gay, e as palavras de ordem que os caras gritavam contra as drag queens, contra os gays, eram todas palavras de ordem homofóbicas e misóginas. Então, essas fraternidades masculinas fazem parte dessa onda de extrema-direita que é misógina, que é racista, que é anti-migrante, que é homofóbica. Não, e que se sente ameaçada, e acho que nós vamos ver a expressão disso nas ruas, inclusive nos próximos meses, pela eleição do Lula, né? Sim. Claro, assim, as fake news já começaram as fake news contra o Lula, nesse sentido, já começaram. Por exemplo, eu vi uma fake news que dizia que Lula ia mudar a Bíblia, ia botar gênero neutro na Bíblia, e ia tirar a referência a Jesus. Não ria, porque isso é muito sério, as pessoas levam a sério. As fake news, elas parecem absurdas para mim e para você, que temos conhecimento, que nos informamos, e que nos parece ridículo alguém acreditar que o Lula tem a possibilidade, como presidente da República, ou seja lá o que for, de modificar a Bíblia, né? Que é de uma estupidez atroz. Mas, para aquela pessoa que está numa igreja neopentecostal no interior do Brasil, quando ela recebe essa notícia no grupo de WhatsApp dela e o pastor reforça essa notícia mentirosa, ela acredita. Então, a gente precisa começar a desfazer essas fake news desde já, dizer que é mentira, porque elas têm um efeito. Então, assim, sim, essas fraternidades masculinas, e aí, nesse momento, eu não estou incluindo as torcidas de futebol, tá? Eu estou dizendo que as torcidas de futebol são fraternidades masculinas. Mas muitas fraternidades masculinas, clubes de tiro, por exemplo, e as próprias
máfias, as milícias, essas organizações criminosas, elas sim, elas estão preocupadas com a vitória de Lula, mas a vitória de Lula é uma vitória iminente. Ou seja, todas as pesquisas apontam a vitória de Lula e a vontade popular da maioria é a vitória de Lula. Então, por mais que haja ameaça de golpe, por mais que Bolsonaro esteja facilitando o armamento da população, essas pessoas não vão cometer um massacre, um genocídio na população brasileira que vai às ruas para votar em Lula e que quer o resultado das eleições. Então, não tem ameaça de golpe que possa frear esse ímpeto da população de que quer uma mudança no Brasil, que o Brasil está cansado dessa gente violenta, essa gente violenta que já matou Marielle Franco, que agora deu um sumiço no Dom Phillips e no Bruno, entendeu? Em todos os ativistas que vêm sendo acossados, todas as pessoas que foram obrigadas a sair do país, ou seja, a gente está cansado dessa gente. E esse cansaço está expresso nas pesquisas. Ainda que a imprensa hegemônica, e aí eu faço crítica reiteradamente à imprensa hegemônica, e tem que ser feito, porque a imprensa ela tem que melhorar. Se ela quiser ser, e ela é, um pilar da democracia, ela não pode, essa imprensa, concorrer com as fake news, né? Elas não podem concorrer, que eu digo, ajudar as fake news. Fazer um tipo de comunicação que beira também a desinformação e as fake news. Então, mesmo que a imprensa agora não admita e fique buscando esses caminhos alternativos, enviesando as notícias para prejudicar de alguma maneira o Lula, a vontade da maioria é que Lula seja presidente. Há um movimento no país amplo, um movimento democrático amplo, que reuniu Alckmin e Lula, que está reunindo as figuras que eram adversárias antes. Eram adversárias e se respeitavam dentro do campo da democracia. Essas pessoas que eram adversárias sabem que a democracia corre risco sob Bolsonaro, sob o governo militar de Bolsonaro, sob essas organizações mafiosas. Então, tem esse movimento, e esse movimento tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, sabe? A terceira via é uma quimera que só existe para a imprensa e na cabeça de Ciro Gomes. Fora disso, a terceira via não existe. As pessoas querem o Lula. E sim, é uma eleição polarizada? É polarizada. É polarizada porque uma parte do Brasil aderiu ao fascismo, uma parte da classe dominante instrumentaliza o fascismo, porque as estruturas mafiosas, sejam aquelas que estão dentro das Forças Armadas, sejam as que estão fora das Forças Armadas, querem seguir mamando nas tetas do Estado, querem seguir ganhando. E, claro, a eleição está sendo polarizada. Mas a gente tem que reconhecer isso e reconhecer que, apesar da polarização, a grande maioria, com uma diferença de 25 pontos, quer Lula, quer essa frente ampla que está se construindo. E é isso. E, democraticamente, esse resultado tem que ser aceito e, a partir daí, a gente vai reconstruir o Brasil. Claro que essas pessoas, as outras, as que serão derrotadas, elas serão derrotadas. Ao contrário delas, a gente não quer a eliminação dessas pessoas. Ao contrário delas, a gente não pretende eliminá-las. A gente vai conviver com elas, democraticamente com elas. Elas serão oposição, elas farão oposição ao novo governo. A gente não tem nenhuma intenção de levá-las à ponta da praia. A gente não tem nenhuma intenção de exilá-las, de mandá-las para fora do país. Porque nós somos democratas, porque nós convivemos com a diferença. Nós convivemos com a diversidade. Eles não. Mas nós vamos dar uma lição a eles. A lição que vamos vencê-los nas urnas, vamos vencê-los nas ruas, né? Sem golpe, sem armas, com livros, com conhecimento. É assim, com a alegria, com a festa, com os indígenas, com os povos originários, com o povo preto, com o candomblé, com os evangélicos que não são fundamentalistas, com os católicos que não são fundamentalistas, com a comunidade judaica, com a comunidade muçulmana. É com essa diversidade, com essa festa, com o nosso carnaval que a gente vai vencer essa gente. E a gente vai conviver com ela. Claro, a gente vai construir um cinturão sanitário em torno da democracia, para que a democracia nunca mais se infecte de novo pelo fascismo. Mas a gente vai conviver com elas. Jean, não, é isso aí. Não tem ponta da praia, não tem paredão, não tem nada. É isso. Vamos em frente, vamos fazer outro caminho. Muitas saudações e questões para você. Eu tenho mais 2 temas para a gente tratar hoje, mas tem algumas questões aqui da comunidade.
O Sidney manda uma saudação dele. A Daiane pergunta se você vai... Segura um pouquinho só, você já responde todas de uma vez. Se você pretende fazer um livro de memórias do seu período do exílio. A Fabiana, o Bin Almeida, que mora na Catalunha, pergunta o que se pode fazer na Catalunha pela democracia no Brasil. Acho que é uma pergunta a todo mundo que está fora do Brasil, né? E ela até pergunta, não, Jean, você vai promover eventos para apoiar o Lula nas eleições em Barcelona? Isa Castro, dizendo que te ama muito. Quem mais chega aqui para saudar você? A Suzy Fescher, dizendo que leu o seu livro, adorou, achou realmente muito, muito impressionante. Quem mais? Aqui é a pergunta exatamente da Fabiana, o que podemos fazer na Catalunha para conscientizar brasileiros, e mais a Júnia Lage de Coguerra, mais do que nunca vamos bordar fora genocídio, é isso aí, todos os dias. Jean, maravilha. Olha, eu vou, a Juliana, eu acho, né, que perguntou sobre a Catalunha. Bom, eu vou participar de todos os eventos que eu puder e organizar também alguns eventos para que o Lula possa vencer aqui, né, para conscientizar os brasileiros que vivem aqui de que a vida deles aqui será melhor se eles tiverem um governo como Lula no Brasil, né? Se a gente voltar ao período de prosperidade que a gente tinha na era Lula, de desenvolvimento econômico, de inclusão, melhor fica a vida dos brasileiros vivendo fora. Eu sei que os brasileiros vivendo fora tendem a viver numa bolha de brasileiros, e essas bolhas são muito infectadas pelas fake news. Então, a gente tem um trabalho aqui, cada um de nós, de chamar essas pessoas, né? De explicar a essas pessoas o que está acontecendo, de não deixar novamente que essas pessoas se infectem pelas fake news e votem de novo em Bolsonaro, que as pessoas vejam a verdade. O mundo inteiro, os jornais do mundo inteiro hoje estão preocupados, por exemplo, com o destino desse jornalista, do Don Phillips, e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia. Por que eles estão preocupados? Porque a morte, o assassinato, o possível assassinato de um jornalista e de um indigenista põe em risco jornalistas do mundo inteiro que estão cobrindo, fazendo coberturas não só no Brasil, em outras partes do mundo, né? Ou seja, o mundo está preocupado com o destino da Amazônia no Brasil. A Amazônia não pode estar entregue a máfias de narcotraficantes, de traficantes de madeira, de garimpeiros ilegais, porque o mundo depende da Amazônia, não é só o Brasil, né? Então, a gente precisa começar esse trabalho de conscientização para as pessoas, entender que um mundo democrático, um Brasil democrático, uma Espanha democrática, o mundo respira. O Sig começou a reclamar já. O mundo respira melhor quando nós temos governos democráticos, governos inclusivos. Essas pessoas precisam entender, por exemplo, que o discurso de Bolsonaro no Brasil é o discurso de Vox na Espanha. E Vox aqui é contrário aos imigrantes. Vox faz um discurso de criminalização dos imigrantes. E os brasileiros vivendo aqui são imigrantes, mesmo que alguns já tenham documentos, seguem sendo imigrantes. Então, as pessoas precisam entender isso, que é o mesmo discurso. O discurso de Vox é o discurso de Bolsonaro. Bom, essa é a pergunta. A outra é sobre o livro das memórias. Sim, o livro já está escrito. Ele está escrito em parceria com Márcia Tiburi, é um livro nosso. Escrevemos a 4 mãos. Deve sair em junho, era para sair agora em maio, em julho, era para sair em maio, mas houve um atraso na correção e tal, e aí deve sair em junho pela Record, pela editora Record. Acho que vocês vão gostar muito, porque para além da memória do exílio, é uma reflexão também sobre essa condição e uma reflexão sobre o que se passou no Brasil, porque ao fim e ao cabo, né, a gente tinha razão, eu e ela, seguimos tendo razão, não só eu e ela, outras pessoas. Todas as reflexões que eu fiz em 2019, todos os textos que eu publiquei em 2019, parecem todos, como dizer, premonições, mas na verdade era só uma perspicácia na análise da conjuntura, né? Então, tudo que eu escrevi em 2019 acabou acontecendo, o governo foi exatamente para esse lugar. Acho que então vocês vão gostar desse livro. Já tem até, eu não sei se eu posso dizer o título, porque a Record ainda não fez nenhuma divulgação, mas enfim, o livro está pronto e tal. E é isso. Muito obrigado pelo carinho aí de todos vocês. Maravilha. A Márcia esteve aqui, está aqui, vai vir frequentemente agora, a gente combinou.
Fizeram até a Maravilha. divulgação do novo site dela, maravilhoso, por sinal. Ela Ela tem essa coisa das artes plásticas também, né? tenho, assim, eu vou fazer uma Você, exposição os dois? aqui na Fábrica de Arte Roca Humbert, Isso. com um trabalho que eu faço sobre jornais, sobre os periódicos, como falam aqui, sobre jornais. E, claro, eu pretendo depois fazer porque foi o período em que eu mais me dediquei ao tema das artes plásticas, foi o período do exílio. Então, de alguma maneira, toda a minha produção documenta a minha relação com essa condição de exilado, de imigrante, né, de pessoa que tem que viver e ralar num outro país porque não pode ter sua vida política no seu próprio país, né? Mas isso vai também passar. A gente vai derrotar essa gente também para isso. Quando a gente derrotar essas pessoas, a gente vai derrotar para que pessoas como eu, a Débora e a Márcia e o Anderson possamos voltar, e todas as outras pessoas que saíram, o Orion, que é um artista LGBT que também teve que sair, pediu exílio na França, e outras pessoas LGBTs que saíram, tem uma musicista também que está vivendo fora, você tem muita gente que está exilada, não só sou eu e a Márcia, que se exilou por causa da violência, da ameaça, a gente vai voltar também, restituir a democracia plena no nosso país e o respeito e a confiança nas instituições implica nessa volta, né? Que a gente possa voltar a confiar na Polícia Federal, porque um ponto importante, eu fiz 17 denúncias das ameaças de morte contra mim na Polícia Federal, 17 denúncias. A Polícia Federal nada ou pouco avançou na investigação, certo? Então eu notava que havia uma certa cumplicidade da Polícia Federal, uma cumplicidade tácita com essa violência que eu sofria. De alguma maneira, aquelas figuras que estavam ali na direção da Polícia Federal não tinham interesse de investigar essa violência contra um deputado gay, né? Contra um deputado, porque de alguma maneira ele achava que eu, por ser gay, era um deputado menor ou não merecia a proteção. Então, por esse motivo, por essa instituição não me dar a proteção que devia, e nem o governo Temer garantia a proteção que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos exigiu, a Comissão Interamericana exigiu uma medida cautelar de proteção. O governo Temer não me deu. Então, por esse motivo, eu saí do Brasil. E agora a gente vê que tem muita desconfiança sobre primeiro sobre o comportamento das Forças Armadas em relação às buscas de Dom Phillips e do Bruno, e agora uma desconfiança sobre a Polícia Federal, na busca dos corpos também. Então, a gente precisa voltar a confiar na Polícia Federal, Mauro. A gente precisa ter à frente da Polícia Federal, na direção da Polícia Federal e nos seus grupos, pessoas republicanas, pessoas que não estejam identificadas com este partido ou com aquele candidato, mas que estejam identificadas com o papel que a polícia deve ter, que é de proteger o cidadão, que é de fazer as investigações que lhe dizem respeito, no caso da Polícia Federal. Ou seja, as polícias elas têm que ser republicanas. As polícias não podem ser tomadas por ideologia política, ideologia fascista. E a gente precisa, então, confiar na polícia que a gente paga, né? Ou seja, quando ocorre um assassinato como o da Marielle Franco, a polícia tem que se empenhar em descobrir o assassino, né? E não esconder as pistas, porque, de alguma maneira, há uma cumplicidade de setores da polícia com os assassinos da vereadora, né? A gente precisa voltar a confiar na Polícia Federal, ou seja, um delegado que sim, que empreenda uma investigação que aponte, que descubra não só onde estão os corpos, se é que eles morreram, que a gente não tem a confirmação, mas que também descubram os assassinos, descubram quem está por trás e busca a punição dos assassinos. A gente precisa de forças armadas que protejam a Amazônia e não que sirvam de guarda-chuva para o trabalho dos traficantes ilegais de madeira, da pesca ilegal e dos garimpeiros ilegais em terras indígenas. A gente precisa de forças armadas que protejam a Amazônia e que protejam os povos indígenas, não as forças armadas que estejam contra os povos indígenas. A gente precisa voltar a confiar nessas instituições, porque a gente perdeu a confiança nelas quando elas foram infectadas pelo fascismo. Quando o Bolsonaro elege esses militares todos fascistas e coloca no seu governo essas figuras, então a gente vai perdendo todo o respeito pelo resto das Forças Armadas, porque os demais se calam, os que não estão no governo se calam igualmente. Como é que a gente vai
confiar? Como é que você vai se sentir seguro no seu próprio país? Como é que eu vou me sentir seguro de fazer política no meu próprio país, política de oposição, se as instituições que deveriam me proteger não me protegem? Ao contrário, né? Cada dia a gente vê um delegado de polícia, da Polícia Federal ou da Polícia Civil fazendo discurso no YouTube, discurso de extrema-direita contra a esquerda ou contra Lula. Como é que você vai confiar nessas pessoas? Como é que você vai confiar num delegado como aquele delegado da Polícia Federal que foi acusado de matar a namorada e que faz um vídeo ameaçando Lula porque Lula disse que ia substituir os clubes de tiro por livros? Ou seja, ninguém pode ser contra isso. Né? Uma nação que lê, uma nação que tem os livros na mão, é uma nação mais segura, é uma nação mais decente. Uma nação armada é uma nação que se mata em cada esquina. Ou seja, aí o cara faz um vídeo na internet ameaçando Lula, mostrando a arma dele, e esse cara segue na Polícia Federal tranquilamente, sem que a corregedoria não diga para ele, peraí, você não pode fazer isso. Você tem um papel republicano, um papel constitucional, você não pode ameaçar um candidato à presidência da República que já foi presidente num vídeo no YouTube, né? Os policiais militares não podem se tornar youtubers e fazer vídeos com apologia ao assassinato de pessoas. O Brasil não tem pena de morte, a polícia não pode matar pessoas. A polícia tem que prender as pessoas suspeitas, acusadas e levá-las aos tribunais, porque nós não temos pena de morte. Quer dizer, não temos pena de morte formalmente, mas aí a prova que existe a pena de morte no vácuo da legalidade contra pobres e pretos é exatamente isso aí. É a tolerância das corregedorias com esses maus elementos das polícias. Então, a gente precisa voltar a confiar nessas instituições. Vai ser um trabalho, claro. A gente tem um trabalho de reconstrução aí pela frente quando o Lula vencer as eleições. Mas a gente vai ter que fazer esse trabalho. E há gente dentro das polícias disposta a fazer esse trabalho. Há gente decente nas polícias. Há gente decente nas Forças Armadas. A gente precisa contar com essas pessoas para que elas recuperem o valor dessas instituições. Jean, muitas manifestações aqui em relação às suas falas hoje aqui. O Paulo Feitosa mandando um viva para você. O Paulo Pamplona Frazão, nosso membro aqui, falando aqui. Parabéns, Mauro, que bela fala do Jean, esperançoso, mas repleto de atenção, força e resistência. Um abraço. Esse é um bom equilíbrio, né? Esperança e realismo, né? Para não se iludir. Ana Tony, Jornal da Fórum, uma necessidade. Obrigado, Ana, estamos juntos. O Jefferson manda o apoio também. Jean, incrível isso. Bom, primeiro, sugestão, vou conversar com a Márcia. A Márcia esteve aqui semana passada, ficou de vir sempre. Né? A gente não estabeleceu uma periodicidade, mas combinamos que ela vai estar sempre aqui. Foi muito legal. Lançamos o site dela, lançamos o curso dela sobre feminismo. Vamos fazer um encontro, você e ela, para lançar o livro aqui? Vamos, assim que a Record liberar, porque aí coisa claro. Da editora, a editora tem seu próprio... Não, vou articular com eles, vamos fazer uma conversa de vocês dois juntos aqui para lançar o livro. Seguramente a gente vai fazer. Muito, muito legal. Impressionante isso que você estava falando, né? Hoje, o presidente da FUNAI é um delegado da Polícia Federal que é inimigo dos indígenas e que fez ontem, desde ontem à noite, há uma greve de 24 horas, olha, debaixo do bolsonarismo, greve de 24 horas dos servidores da FUNAI, exigindo uma retratação desse delegado, Marcelo Xavier da Silva. O currículo dele, o ficha corrida, é ser delegado da Polícia Federal, por isso que ele está lá. Imagina. Falando contra o Dom, falando contra o Bruno, dizendo que eles não tinham autorização, assim, um monte de verdades. É impressionante. Eles tomaram de assalto, né, Jean? É isso, Mauro. É um mentiroso que está ali, que foi indicado, porque faz parte, de alguma maneira, dessa estrutura mafiosa que é o governo Bolsonaro, que é o governo militar de Bolsonaro, que é importante sempre dizer que o governo Bolsonaro é um governo militar, porque Bolsonaro é um capitão, ainda que reformado, e ele montou um governo militar, né, com muitos militares. Que Mourão, o vice dele, é militar, e que o governo dele abrigou militares oficiais da ativa, que estão na ativa e que não poderiam assumir funções políticas. Então, está tudo errado, e claro, essas figuras... O filho do Bolsonaro é da Polícia Federal, o Eduardo Bolsonaro, tem o seu eleitorado dentro da Polícia Federal, identificada com fascismo. Então, que bom que os funcionários da FUNAI reagiram. Eu acho que mais
pessoas da sociedade civil no Brasil precisam começar a reagir. A sociedade precisa começar a sair da letargia, porque a gente só vai recuperar essas instituições se a gente sair dessa letargia. Aí, se dentro da Polícia Federal agora, as pessoas decentes da Polícia Federal também se colocarem nesse momento, né? Exigirem da Corregedoria uma posição nessa hora. A Polícia Federal não pode ser manchada por causa desses canalhas. A Polícia Rodoviária Federal não pode ser manchada por causa dos 2 assassinos do Genivaldo. Ou seja, dentro dessas instituições, as pessoas precisam começar a se levantar e dizer não, não, não. Porque esse trabalho, eu digo, não será um trabalho do Lula só. Não vamos esperar que o Lula seja um super-homem e vá trazer o país de volta. O país vai ser trazido de volta, a gente vai recuperar, a gente vai construir um novo país junto com ele. Mas cada um de nós vai ter um papel nessa reconstrução, e temos que lembrar disso. Cada um de nós terá um papel na reconstrução desse país, para deixar um país melhor para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos. Ou seja, como eu disse, vencer essa gente e isolar essa gente com o cordão sanitário. Ela vai existir, a gente vai lidar com ela, a gente vai, como eu disse, né, a gente vai ter que conviver com elas, porque nós não somos iguais a eles, mas a gente vai ter que isolar eles com um cordão sanitário para que eles não infectem de novo a democracia. Mauro, eu vou nessa. Um segundo, só uma última questão. O Noleis de Carvalho Pinto, gaúcho, mas mora lá no Nordeste, que prevaleça o respeito a cada escolha, a Lei Rouanet, patrocinada por empresas e pessoas físicas. Falsos moralistas e mamadeiras. Parabéns, Jean. Fico registro. Eu queria uma última questão contigo, Jean, antes de você sair, que é algo que me preocupou demais. Ontem você comentou comigo, que é o tal do sistema Pegasus. A gente tem um sistema de espionagem que está nos espionando nesse exato momento e que está a serviço do governo Bolsonaro. Tem uma novidade em relação a esse assunto, né, Jean? O TCU liberou a compra por parte do governo do sistema Pegasus, né? Assim, ou seja, se eles liberaram a compra desse sistema, é porque, na verdade, na prática, o sistema já vem sendo utilizado. O Pegasus é um sistema de espionagem desenvolvido por uma empresa privada israelense, capaz de invadir qualquer telefone, mesmo desligado. E é muito perigoso que um governo como o governo Bolsonaro, que é um governo autoritário, um governo que não admite a oposição política, um governo que insulta a imprensa, apesar da imprensa passar pano para ele todo o tempo, não você, não a imprensa alternativa, não a imprensa independente, não falo dessa imprensa independente, eu falo da imprensa corporativa comercial. Ainda que essa imprensa passe pano para ele todo o tempo e minimize as suas ações fascistas, as suas falas, as suas abominações linguísticas, ele está o tempo inteiro ameaçando a imprensa. Então, esse governo ter esse sistema oficialmente nas mãos é um perigo para toda a oposição política, para os ativistas de direitos humanos, para as organizações, os movimentos como o Movimento dos Sem Terra. Veja que, por exemplo, essa ORCRIM, essa organização criminosa chamada MBL, está tentando criminalizar o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e tentando criminalizar o MST, que são movimentos sociais em defesa do direito à moradia e do direito à terra para plantar. Estão lá esses agitadores fascistas de classe média envolvidos aí, envolvido com exploração sexual de menores, que é o Gabriel Monteiro, o outro caçado por turismo sexual na Ucrânia sob a guerra, o outro fazendo apologia ao nazismo, dizendo que a Alemanha errou ao criminal ao nazismo, que é o tal do Kim Kataguiri, ou seja, e ao mesmo tempo eles assediando juridicamente, usando a justiça para assediar e silenciar as pessoas. Como se isso também fosse nos calar. Então, assim, eu quero dizer para o Kim Kataguiri, que me processou por eu ter dito que ele se associou ao nazismo ao dizer que a Alemanha errou por criminalizar o nazismo, eu quero dizer para o Kim Kataguiri que eu vou repetir aqui. Quem disse foi você, Kim Kataguiri, não fui eu. Foi você que disse em uma live gravada que a Alemanha errou ao criminalizar o partido nazista. Ou seja, se a Alemanha errou ao criminalizar o partido nazista, é porque, para você, o partido nazista deve existir. Mesmo que o nazismo tenha eliminado 10 milhões de pessoas, 6 milhões só de judeus. E depois, além dos judeus, homossexuais, ciganos e comunistas. Foi você, Kim Kataguiri. Então, ainda que você tenha me processado e tenha vencido essa primeira etapa do processo, eu vou recorrer e eu vou repetir aqui que você, quem
quem se associou ao nazismo foi você, ao dizer que a Alemanha errou por criminalizar o nazismo. E não me espanta que vocês digam isso, porque vocês do MBL têm, sim, ideologia nazi. Aliás, não só vocês do MBL, mas vocês da extrema-direita, bolsonarista e morista, que estão com o Moro. Pronto, está dito. Pronto, falei. Tem medo de ser feliz. Beijo. Tchau, um beijo. Boa semana. Tchau. Um abraço. Grande já. Grande.